Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, muito bom dia a todos, ainda é bom dia. Sr. Secretário de Estado, nós temos tido nos últimos 30 anos sucessivos governos que têm utilizado, no que diz respeito aos trabalhadores da administração pública e os restantes trabalhadores, a estratégia de dividir para reinar. Isto é, primeiro atacam uns trabalhadores, depois atacam os outros, fazem mistificações em volta dos privilegiados da administração pública para depois atacar de igual forma e de forma gravosa todos os trabalhadores portugueses. Hoje fica claro para qualquer trabalhador que não só o Governo tem uma direção única, que é atacar todos os trabalhadores nos seus direitos, como esta história de que os trabalhadores da administração pública são os privilegiados é uma descarada mentira e em muitos aspectos são hoje mais gravosamente atacados nos seus direitos. E, portanto, a unidade de todos os trabalhadores na luta contra o seu governo, permita-me a expressão, deve ser hoje cada vez mais clara na cabeça dos trabalhadores e é isso que a primeira mensagem que queríamos transmitir. A segunda, o Sr. Secretário de Estado abordou aqui um conjunto de matérias, deixou outras de fora. Além das extinções de carreiras, nomeadamente das questões dos trabalhadores de informática, há um conjunto de alterações à legislação laboral dos trabalhadores da administração pública e há as questões da mobilidade. E eu não queria deixar de abordar as outras questões que o Sr. Secretário de Estado não abordou e que nenhum grupo parlamentar colocou, portanto não é só exclusivamente culpa sua, que tem a ver com as alterações gravíssimas à legislação laboral que se prevê para os trabalhadores da administração pública. O que o Sr. Secretário de Estado propôs, de acordo com notícias vindas públicas, e portanto não estou a cometer nenhuma inconfidência nesta matéria, é a total desregulamentação do horário de trabalho, com as questões de adaptabilidade individual e grupal a entrarem na administração pública, é a questão do banco de horas individual e grupal, e portanto aqui não há questão da negociação coletiva relativamente ao banco de horas, ele é negociado individualmente, é essa a proposta que está em cima da mesa. Aliás, é a equiparação na administração pública à ofensiva que está a ser levada a cabo no setor privado, na alteração ao Código de Trabalho, e portanto as duas alterações vão de lado a lado, e portanto são mais de 350 horas de disponibilidade de gestão de horas para o Governo gerir da forma como entender. São 200 horas de adaptabilidade, mais 150 horas daquilo que é o banco de horas individual ou grupal, e nessa medida estas 350 horas visam o não pagamento de trabalho extraordinário por um lado, isto é, embaraçamento, roubo nos salários de quem trabalha e a possibilidade de trabalhar o sábado de graça, não pagando qualquer tipo de trabalho suplementar. E, portanto, essa é uma medida que consideramos gravíssima, que vai retirar rendimento aos trabalhadores da administração pública. Já lá irei relativamente à mistificação em torno daquilo que são os salários dos trabalhadores da administração pública e a ideia que eles ganham mais que o setor privado, que sabemos muito bem que não é bem assim. Aliás, há um estudo que o anterior governo do Partido Socialista literalmente meteu na gaveta, não sei se é na mesma gaveta onde meteu o socialismo, mas meteu numa gaveta um estudo em que fazia a comparação de mais de 50 profissões, de carreiras, em que se comparava e demonstrava que efetivamente os trabalhadores da administração pública ganhavam menos que o setor privado, e portanto é bom relembrar esse estudo para não haver mistificações em torno desta matéria. Mas uma das outras alterações que está colocada em cima da ordem de trabalhos tem a ver com a eliminação do descanso compensatório, em caso de trabalho suplementar, a eliminação dos feriados, portanto mais trabalho com o mesmo salário representa na prática menos salário, porque é mais trabalho para o mesmo salário, e nessa medida é novamente um roubo àquilo que é o salário dos trabalhadores, é o trabalho extraordinário paga metade, mais exploração de quem trabalha, é um trabalhar mais para receber menos. E isto tem que ser naturalmente enquadrado no contexto em que os trabalhadores da administração pública já foram expoliados daquilo que são o seu subsídio de férias, o seu subsídio de Natal, com esta questão do roubo ao subsídio de férias, ao subsídio de Natal, que exige naturalmente a luta de todos os trabalhadores para contestar estas medidas. No que diz respeito à mobilidade e a perspectiva da mobilidade forçada, ao Sr. Secretário de Estado, eu não posso deixar de referir a perspectiva da mobilidade forçada, porque o Sr. Secretário de Estado sabe tão bem quanto eu, com certeza, que o artigo 61 do Contrato de Trabalho em Funções Públicas prevê não só a mobilidade voluntária, mas a mobilidade forçada, sem o acordo do trabalhador. Ora, o que o Governo pretende fazer não é alterar as regras e os critérios da mobilidade voluntária. O que pretende fazer é alterar os critérios da mobilidade forçada, que não depende do acordo do trabalhador. Ora, isso, naturalmente, irá implicar uma mobilidade contra a vontade, contra aquilo que é o projeto de vida de cada um dos trabalhadores,
com condições que, efetivamente, não permitem, são insustentáveis e são dramáticos para as famílias e para os trabalhadores da administração pública. No fundo, querem, a perspectiva que se está colocada é a alteração dos critérios e os limites da mobilidade forçada contra a vontade dos trabalhadores e, portanto, esse é o contexto onde nos enquadramos, não é na outra. E, portanto, nessa medida, nós consideramos que esta mobilidade forçada vai criar situações dramáticas e insustentáveis para os trabalhadores e suas famílias e, naturalmente, é inaceitável e merece a nossa contestação, na medida até que há uma questão prévia. O Sr. Secretário de Estado não esgotou os mecanismos da mobilidade voluntária. Isto é, nós partimos para uma alteração à legislação laboral dos trabalhadores da administração pública sem nos questionar quais são as necessidades dos serviços. Ou onde é que há trabalhadores a mais, onde é que há trabalhadores a menos? Quais são as necessidades? Não lhe passou pela cabeça, por exemplo, colocar a questão aos trabalhadores e negociar as mobilidades voluntárias dos trabalhadores da administração pública, antes de forçar aquilo que é o obrigatório? Ora, o que aqui está em causa não é isso, porque não só o Sr. Secretário de Estado não sabe quais são as necessidades do Estado, elas são muitas, como não colocou a questão da mobilidade voluntária, em que o trabalhador, por sua livre vontade, se desloca para outro concelho, não é? Agora, o que está colocado é o forçar e obrigar a mobilidade e não serve esta questão de dizer que se trata de mobilidade de acordo com a vontade do trabalhador, se em contraponto se for oferecido a mobilidade especial, isto é, a mobilidade para o despedimento dos trabalhadores. Se a alternativa for ou vais para Vila Real, estás em Lisboa, ou vais para a mobilidade especial, isso não é vontade, não é ter em conta a vontade do trabalhador, não é mobilidade voluntária. É sim uma mobilidade forçada, porque o que ele tem em alternativa é o despedimento, porque na prática a mobilidade especial é um mecanismo prévio de despedimento dos trabalhadores em que se atribui, como sabem, os trabalhadores da administração pública não têm subsídio de desemprego, atribui-se ali um período em que ele tem algum rendimento tipo subsídio de desemprego e depois é despedido dos quadros da administração pública. E, portanto, nós consideramos que este contraponto de mobilidade especial ou mobilidade voluntária não é oferta, não é real, não é uma questão que seja colocada da forma correta. No fundo, nós acreditamos é que toda esta alteração às regras da mobilidade forçada visam é criar condições para o despedimento e forçar o despedimento. E se o Secretário de Estado não se muda a vida de uma pessoa de um dia para o outro, e nessa medida eu queria questioná-lo se já ouviu falar no Governo de uma coisa chamada visto familiar. O CDS falava do visto familiar como a nova regra daquilo que são as opções políticas e a gestão das opções políticas do Governo. Visto familiar para esta medida, não sei se já ouviu falar desta questão e pergunto-lhe se esta medida tem ou não um visto familiar dentro daquilo que são as medidas do Governo. E depois fala dos incentivos, mas ao mesmo tempo, de acordo com notícias vindas na comunicação social, diz que não há dinheiro. Isto é, diz-se que eliminam-se os atuais mecanismos de incentivos. O Decreto-Lei 199 é eliminado, de acordo com as notícias vindas na comunicação social. Diz os sindicatos que proponham os incentivos necessários para que haja essa dita mobilidade, mas a pergunta que fica é, face a propostas concretas no que diz respeito a esses incentivos, diz-se estamos num quadro de austeridade em que não há dinheiro para essas medidas. E, portanto, fica-nos claro que a intenção é aquilo que o CDS deixou claro no outro dia. O CDS aconselha funcionários públicos insatisfeitos a rescindir. O Sr. Secretário de Estado, no dia 26 de nove de 2011, disse não podemos excluir a hipótese de despedimentos. E, portanto, o que está aí colocado em cima da mesa é o despedimento dos trabalhadores da administração pública para fazer aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse de uma forma clara, mas que não pode passar despercebida, que é ajustar o Estado às suas disponibilidades financeiras. Isto é a justificação da disponibilidade financeira para emagrecer o Estado, para reduzir aquilo que são os serviços públicos, é verdadeiramente inaceitável. E queremos dizer, Sr. Presidente, concluo, que depois de aconselhar os jovens desempregados a emigrar, o que está aqui em cima da mesa é o discurso do pior dos piores patrões portugueses, que é, se não estás bem, pões-te a andar, não é? És despedido e em vez de efetivamente mudar aquilo que é a administração pública. Nós temos isto vai implicar gravíssimas consequências para a administração pública, são serviços fundamentais da administração pública que ficam por cumprir e a estratégia é emagrecimento do Estado para engordar os privados e os grandes grupos económicos. Essa é a verdadeira estratégia em cima da mesa.